Bom, nós temos diversos crimes eleitorais e como não contamos com tempo suficiente para a exposição de todos, eu vou destacar alguns, né? Em relação, por exemplo, à formação do corpo eleitoral, o crime mais importante é o de inscrever-se fraudulentamente eleitor. Qual é o ponto aqui fundamental? É que os senhores saibam que esse crime ele se consuma não só quando da inscrição originária, portanto, quando alguém vai e pleiteia inicialmente a sua inscrição no corpo eleitoral, como também nas hipóteses de transferência do título de eleitor. Se for feita de forma fraudulenta, incide nesse tipo penal. E outro ponto importante, se a fraude consistir no uso de um documento falso, nós sabemos que há um tipo penal que é justamente que consagra a falsidade ideológica, o uso de documento falso, enfim. Qual seria o tipo a ser aplicado na situação? Quando a fraude na inscrição consiste especificamente na utilização de um documento falso. Nessa hipótese, se o documento falso está sendo usado para que haja a inscrição fraudulenta, é claro que nós vamos fazer incidir esse dispositivo e não o do artigo 350 ou o outro artigo do Código Eleitoral que trata da falsidade. Porque esse crime é específico e, portanto, terá sua incidência em razão de se tratar de uma figura específica. Então, não iremos cogitar do artigo 350, por exemplo, se a falsidade for ideológica, e não iremos cogitar de um outro dispositivo, porque, na verdade, a falsidade está sendo um meio para a consecução deste tipo penal, que é inscrever-se fraudulentamente eleitor. Bom, o tipo seguinte é induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste Código. Este é importante eu destacar pelo seguinte, esse tipo penal, porque de rigor, quem induz, ele seria partícipe do crime de inscrição fraudulenta, se nós não tivéssemos esse tipo penal específico. Seria um caso de concurso de pessoas e aquele que induziu a inscrição fraudulenta estaria como partícipe da própria inscrição fraudulenta, do crime que nós tratamos anteriormente. Mas aqui o legislador optou por simplesmente tipificar de forma separada para que não haja condições de não se apenar aquele que induz, mesmo que a pessoa induzida vá fazer sem a consciência de estar se inscrevendo fraudulentamente. Então, o fato de alguém induzir outrem a inscrever-se sem que detenha os requisitos necessários, essa pessoa que promove e que realiza essa conduta há de ser responsabilizada pelo 290 e não como partícipe do crime do 289, tá? Eu estou fazendo rapidamente, porque senão nós não teremos tempo. O 291, efetuar o juiz fraudulentamente a inscrição do alistando. Aqui quem comete o crime é o próprio juiz. 292, negar ou retardar a autoridade judiciária a inscrição requerida. Aqui, vejam os senhores, como a lei eleitoral, ela tutela a celeridade em todas as circunstâncias. Então, o mero retardamento já caracteriza o crime. Mero retardamento na realização da inscrição. Claro, sem justificativa, sem fundamento, né? 293. Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento. Então, qualquer embaraço que alguém oponha à realização do alistamento caracteriza esse tipo do 293. Retenção do título eleitoral ou do comprovante de alistamento. Aqui é importante nós verificarmos que nós temos dois tipos penais que tratam quase da mesma matéria, mas que são praticados por pessoas diferentes e por isso temos que enquadrar nos seus exatos termos.
O artigo 91, parágrafo único da Lei 9.504, ela trata da retenção do título eleitoral ou do comprovante feito pelo próprio servidor ou membro da Justiça Eleitoral. É um crime próprio. Ele que está retendo o título, não está devolvendo, não está entregando a tempo e modo o comprovante do alistamento. Já o 295 do Código Eleitoral fala na retenção do título eleitoral contra a vontade do eleitor. Vejam que no 91, quem pratica o crime é o servidor da Justiça e não há necessidade nem de que o eleitor saiba que está sendo retido o seu título. Não precisa do elemento contra a vontade do eleitor. O eleitor pode nem saber que está ocorrendo essa conduta atípica. No 91. Já no 295, a figura é diferente. Não é um crime próprio, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa e consiste na conduta de reter o título contra a vontade do eleitor. Então, são aquelas situações em que há retenção justamente para que haja o controle, mesmo que não seja uma retenção do título por um período, para que haja, na verdade, a pessoa pratica esse tipo de crime para depois controlar quantos votos teve em cada sessão. Não é? É aquele voto de cabresto mesmo, né? E para controle desse voto, então, os dirigentes normalmente pegam o título de eleitor, retém, para verificar onde aquela pessoa vota, qual é a sessão, qual é a zona, qual é a sessão, e anota para depois poder cobrar e verificar na hora do resultado se eventualmente tem lá o número de votos que achava que teria. Então, esse tipo de retenção, quando ocorre contra a vontade do eleitor, caracteriza o delito e pode ser praticado por qualquer pessoa, mesmo que não impossibilite o exercício do voto. E hoje nós sabemos que a posse do título não é necessária à votação, né? A pessoa pode comparecer e votar independentemente de estar portando o título. Mas o que se quer evitar aqui é justamente esse cadastramento paralelo por pessoas que daí ficam sabendo onde o outro vota e de alguma maneira coagem e de alguma maneira querem controlar o voto e o fazem através desse levantamento dos locais onde a pessoa iria votar. Em relação aos partidos políticos, né, nós sabemos que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, mas, no entanto, há vários tipos, digo vários não, são poucos os tipos penais aqui nessa área. Deveria existir mais. Por exemplo, em matéria de financiamento de campanhas eleitorais, nós vamos verificar que há muito desvio, há muito caixa 2. Aliás, falam com a maior desfaçatez, assim, como se fosse algo, digamos, rotineiro e comum, não é? A título de defesa. Falam, não, isso não é, isso foi caixa 2 da eleição, isso foi, enfim... Não é? Mensalão e mensalinhos e outros tantos que a gente vê por aí a todo instante como se fosse algo muito, muito lícito, né? Como se fosse algo culturalmente aceito. Na verdade, isso não é. Mas na nossa legislação, não há tipos penais específicos, como há, por exemplo, na legislação espanhola, que tipifica, desviou valores recebidos como recursos de financiamento de campanha, crime eleitoral tal. Utilização com objeto diverso da finalidade a que se destinava aquela doação, é um tipo penal na legislação espanhola. Aqui não temos isso. No entanto, isso não quer significar que o caixa 2 não seja tipificado criminalmente. Mas ele será, e aí nós vamos ter que fazer o seguinte raciocínio, no âmbito dos crimes contra a fé pública eleitoral. Por quê? Toda pessoa que recebe recursos para financiamento de campanha deverá, por conseguinte,
fazer a declaração. Há de entrar na conta específica, o depósito deve ser feito, deve ocorrer uma prestação de contas, e essa prestação de contas há de observar o que efetivamente, onde efetivamente foi utilizado aquele recurso. Mas eu, como ao tempo em que era juiz eleitoral aqui no Tribunal de Mato Grosso e também em São Paulo, verificava uma situação que eu achava assim inédita. O partido recebe um determinado valor para aplicar na campanha e gasta exatamente o valor. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Nunca sobra. A entrada bate com a saída, mas é uma coisa assim matemática, algo que é impossível de ocorrer na vida de qualquer cidadão, por mais que o cidadão não tenha gastos. Se nós pegarmos uma pessoa que não tem gasto algum, que tem um gasto ínfimo, ela jamais conseguirá gastar exatamente o que entrou, e não há, é impossível. E nas prestações de contas o que se vê é esse passe de mágica. Sempre bate, nunca há sobras de campanha e sabe, nunca há excedente, uma coisa assim impressionante. Bom, o que eu chamo a atenção dos senhores? Neste âmbito, falsidades são praticadas inúmeras. Desde notas, utilizando notas falsas para comprovar despesas inexistentes, desvios de valores, são recebidos os valores para campanhas são desviados, não é? E todas essas situações, essas condutas, se enquadram nos tipos criminais eleitorais que consubstanciam uso de documento falso, falsificação ideológica, falsificação material do documento, enfim, para fins eleitorais, porque todos esses documentos são, em última análise, apresentados na prestação de contas ao final. Portanto, é inegável a vinculação e a tipificação e o enquadramento é possível. Então, a despeito de nós não termos, como há na legislação espanhola, tipos específicos para caracterizar essas condutas, a verdade é que nós podemos caracterizá-las no âmbito, enquadrá-las no âmbito dos crimes contra a fé pública eleitoral. Tá? Mas o que há em matéria de partidos políticos? Uns crimes assim. Você percebe nitidamente que, como o legislador é o próprio destinatário dessa norma, ele vê o seu interesse, né? Subscrever o eleitor mais uma ficha de registro de partido. Inscrever seu eleitor simultaneamente em 2 partidos. Coleta de assinatura de eleitor e mais de uma ficha de registro de partido político. Isso aconteceu há pouco tempo em muitos casos com esse partido novo criado pelo Kassab. Não sei se aqui teve esse problema, mas em outros estados eu pelo menos ouvi notícias pela televisão nesse sentido. Bom, não concessão de prioridade postal aos partidos políticos. Os partidos políticos, nos 60 dias que antecedem as eleições, eles têm prioridade postal, o que significa que os funcionários do Correio precisam expedir, emitir, entregar com prioridade todo o material eleitoral que lhe seja postado. Agora vem um crime importante. Este merece que a gente se detenha mais um pouco. Utilizar serviço, artigo 346 do Código Eleitoral. Utilizar serviço de qualquer repartição federal, estadual, municipal, autárquica, fundacional, de sociedade de economia mista, de entidade mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realiza contrato com o poder público. Imaginaram a extensão dos crimes que são praticados aqui? Utilizar serviço de todas essas pessoas
ou o respectivo prédio, inclusive o respectivo prédio, é uma outra hipótese, o serviço, o prédio, as dependências, para beneficiar partido ou organização de caráter político. Portanto, para beneficiar um partido ou uma coligação. Ora, aqui são cometidos inúmeros, infindáveis crimes. E isso tudo é feito às vezes às escâncaras, sem ninguém, sem nem o mínimo pudor, sem nem ocultar, de uma forma assim deslavada. Claramente, usam, vêm, voltam, saem, ainda mais agora onde se admite a reeleição. Então é usada a máquina administrativa toda, não só a direta, mas também a administração indireta. E, inclusive, vejam o que fala a lei. Não é só a administração pública direta ou indireta. Também entidade que é mantida ou subvencionada pelo poder público. Então, ONG que recebe dinheiro público. Tá? Uma ONG que recebe dinheiro público. Ou uma concessionária de serviço público. Vejam, ou que realiza contrato com esse, uma concessionária, uma permissionária de serviço público. Tá? Nenhuma dessas pessoas pode. Esse crime é importante pelo seguinte fator. O que se vê hoje? Qual é a realidade que se detecta no país? É um círculo vicioso, não é? Então, essas empresas, especialmente essas que contratam com o poder público, financiam a campanha. Então, estão a serviço da campanha, para depois, no momento em que o candidato vencer a eleição, continuarem os contratos e eles recuperam o valor que foi investido na campanha. Então, isso gera um círculo vicioso interminável, né? De cometimento de crimes graves, muito graves, porque não permite, por exemplo, que um candidato com menos poder econômico concorra. Ele não tem hipótese de concorrer. Não tem condições, porque ele não consegue concorrer com esse aparato, com esse poderio todo. Não é? Outro detalhe, permite e facilita a corrupção, não só no período eleitoral, mas a corrupção administrativa durante todo o transcurso do mandato, porque à medida em que financia a campanha e depois está contratando, vai continuar o contrato, vai continuar o sobrepreço, vai continuar aquela licitação superfaturada para poder ser recobrado o valor que foi investido na campanha. Isso é um círculo vicioso. E vai acontecendo, e vai ocorrendo, e mais os cofres públicos são corroídos, as políticas públicas não podem ser levadas a efeito, porque uma parcela vai necessariamente nesse ralo, então as obras são superfaturadas, né? E vai continuando sempre. Então é um crime que há de se ter assim uma atenção mais detida a essas práticas, especialmente quando do exame das prestações de contas. Para se verificar o que está acontecendo. Prestação de contas, quando do financiamento de campanhas, para que se evite esse tipo de cultura criminal que vai fazer com que o país não se desenvolva adequadamente. E o que se vê, não só pelos meios de comunicação, enfim, é que é uma prática reiterada, né, em todos os setores, e isso acontece e continua acontecendo, e parece como se fosse algo natural. Fala, não, mas o partido tal já fez, não, mas o candidato tal já fez assim, eu estou só seguindo semelhante conduta, enfim, e não há um cerceamento. E há esse tipo penal. Agora, precisamos ficar mais atentos para detectar, porque é sutil a prática aqui,
não é? Vejam, usar, utilizar serviço, não é? Ou prédio, enfim, são situações que a grande dificuldade está na comprovação, por isso a necessidade de ficarmos atentos a esse tipo de situação. Aqui o bem jurídico tutelado, é claro, é a moralidade administrativa. O dolo tem que ser específico, claro, porque a utilização tem que ser com o fim de beneficiar. É para esse fim, beneficiar. E vejam que o tipo penal é amplo, não fala o candidato ou partido. Quando você está beneficiando um candidato, por conseguinte, você está beneficiando o próprio partido, porque não existe no nosso sistema candidatura avulsa. Toda a candidatura há de ser realizada através de uma sigla, de um partido político, né? Bom, em matéria de inelegibilidades, o que temos? O artigo 25 da Lei Complementar número 64 contempla o crime justamente consistente na conduta de arguir inelegibilidade ou a impugnação de registro de candidato feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de forma temerária ou de má-fé. Então aqui o que há é a interferência do poder econômico ou do poder de autoridade, visando impedir que alguém concorra nas eleições ou que alguém tenha a sua regular candidatura. É uma forma, a conduta criminosa consiste em afastar essa pessoa do páreo eleitoral com a objetividade de, claro, através do poder econômico, através do poder político, enfim, utilizando-se de meios temerários para assim proceder. É um tipo, portanto, que não está no Código Eleitoral, está na Lei Complementar número 64 de 90. Crimes concernentes à propaganda eleitoral. Bom, nós temos várias espécies de propaganda, né? A partidária, a intrapartidária, que precede as convenções, e a propriamente dita, que é a que se desenvolve no período de campanha eleitoral. Em qualquer uma dessas propagandas é vedado determinadas práticas. E uma delas é a divulgação na propaganda de fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Vejam, essa divulgação de fatos inverídicos tanto pode ser de ordem negativa como positiva. Por exemplo, se ocorrer a divulgação de fatos inverídicos na propaganda com a finalidade de beneficiar um candidato, também é crime, porque a lei não fala aqui divulgação de fatos negativos, é a divulgação de fatos inverídicos. Então, aquele que se apresenta, por exemplo, como realizador de várias obras, e eu já vi na televisão isso acontecer, uma mesma obra na propaganda eleitoral é atribuída a vários candidatos. Chega o candidato e fala, não, tal obra, eu realizei tal obra. O outro vem, eu realizei tal obra. E é a mesma obra. E o outro, tal obra. Ele não diz, olha, eu realizei, eu contribuí, não é? Nesse sentido, obtendo tal... Não, eu que fiz. Assim, dando a impressão de que é o único responsável. Então, não precisa necessariamente ser uma divulgação de fatos negativos. Claro que o fato negativo ainda é mais grave. Mas não precisa ser só de fatos negativos, também de fatos positivos, de fatos que podem enaltecer. O que busca a lei aqui? Fazer com que não haja a informação distorcida ao eleitor, para que o eleitor tenha condições de obter a informação limpa. Está proibindo aqui, em última análise, a propaganda enganosa, aquela do Código de Defesa do Consumidor. Este é o enquadramento. Propaganda enganosa, seja para o bem, seja para o mal, não é permitida pela norma. Nós temos também, nesse âmbito de crimes na propaganda eleitoral, o crime de calúnia, temos o crime de difamação, temos o crime de injúria. Qualquer uma dessas figuras típicas, eu já lhes disse, ação penal pública incondicionada.
Então, não precisa a vítima secundária, porque aqui a vítima primeira é o próprio processo eleitoral que está sendo maculado. Não precisa a vítima secundária vir e representar ou apresentar queixa-crime, porque a ação penal é pública, né? Então, se ocorrer na propaganda ou com fins de propaganda a atribuição de fato falso, considerado crime, né? Estaremos no âmbito da calúnia. Se ocorrer a atribuição de um fato negativo, que por si só não é crime, mas que causa uma reprovação popular, uma reprovação da sociedade, estaremos no âmbito da difamação. Se nós verificarmos juízos de valor negativos dirigidos a alguém, nós estamos no âmbito da injúria. Então é fácil a distinção. Calúnia, atribuição de um fato, falsamente de um fato considerado crime. Difamação, atribuição de um fato que não é tido como crime, mas que a população, a sociedade reprova eticamente aquela conduta. Há uma reprovação social em relação àquela conduta, mas é a imputação de um fato desabonador, um fato que causa a reprovação social e que, por isso, não há de ser usado na propaganda. Difamação. Injúria, juízo de valor acerca da pessoa, um juízo de valor depreciativo. Tá? Qualquer uma dessas figuras, se praticadas na propaganda ou com fins de propaganda, são crimes eleitorais. Vamos seguir. Inutilização ou alteração de propaganda. A propaganda é um direito do candidato. Se está sendo realizado licitamente a propaganda, ninguém pode impedir a sua realização. Se impedir, está cometendo um crime. Então, por exemplo, no interior, é muito comum. É pintada um muro e o muro é autorizado pelo seu proprietário, enfim, para que haja aquela pintura. Vem o outro candidato ou uma pessoa qualquer e inutiliza aquela propaganda veiculada de acordo com os ditames legais. Isso é crime, está previsto nesse artigo. Realização de propaganda no dia da eleição. Bom, no dia da eleição não pode ser realizada propaganda alguma, não é? Não é possível a distribuição de panfletos, não é possível a abordagem de pessoas, não é possível, enfim, nenhuma forma de manifestação exterior, no sentido de atingir o eleitor, no sentido de abordar o eleitor, no sentido de cooptar o eleitor. O que a lei permite é o uso, é aquela manifestação silenciosa do eleitor, sem interferir no direito dos demais de ir e vir e de realizar de executar e realizar a sua votação. Então, o que se busca aqui é fazer com que o eleitor possa votar sem ser perturbado, sem ser abordado, sem ser de alguma forma constrangido com propaganda, com atenção, enfim, com alguma forma de cooptação, não é? Então, qualquer propaganda, usar alto-falantes, amplificadores, comício, carreata, arregimentação de eleitores, propaganda de boca de urna, enfim, qualquer divulgação de propaganda que atinja, portanto, a esfera do eleitor. Então, a distribuição de material, impressos, aliciamento, coação, manifestação, qualquer coisa que possa atingir a liberdade não pode ser permitida. Então, se há, por exemplo, há aquele agrupamento de cabos eleitorais, vamos imaginar, a lei permite a manifestação silenciosa, né? do eleitor individualmente. Agora, se há um grupo grande de pessoas se reúnem lá e todas com a manifestação silenciosa, mas se percebe que não é uma manifestação silenciosa, é uma demonstração para quem está vendo de força. Isso já desborda do objetivo e do que é permitido pela lei. A lei permite que a pessoa
quer usar um bottom, uma coisa, enfim, uma camiseta que ela própria mandou, porque não é permitido também nem a doação de camisetas. Não é permitido isso. Nenhum candidato pode trazer esse tipo de doação de material, enfim. Mas vamos imaginar que a própria pessoa tem a sua camiseta e tal, pôs o nome do seu candidato, não é que ela própria fez isso. Agora, está um grupo lá, 20 pessoas, todas com manifestação silenciosa com a camiseta. Ora, já deixa de ser algo permitido, está desbordando do que é, e já está caracterizando uma forma de manifestação e de propaganda. De propaganda no dia da eleição, o que não é permitido. Em qualquer lugar, não é só nas proximidades da urna, das sessões eleitorais onde são tomados os votos. Bom, toda e qualquer propaganda deve ser realizada sob a responsabilidade do partido ou da coligação. Não existe a possibilidade de alguém realizar a propaganda fora dessa responsabilização e vinculação. Então, quando, por exemplo, se vê a distribuição de panfletos apócrifos, aquelas questões todas que visam difundir ou abalar negativamente, isso constitui crime. Porque a propaganda, para ser exercida, ela há de ser exercida pelo candidato, pelo partido, com indicação de quem é o autor se for um impresso, tem que inclusive indicar onde foi feita a publicação, há de existir inclusive essa identificação, justamente para que se saiba quem são as pessoas e não haja abusos. Esse tipo penal do 334, ele considera crime a utilização de uma empresa, de uma organização comercial, de vendas, de distribuição de mercadorias, de prêmios ou sorteios, para fins de propaganda ou de aliciamento de eleitores. Então, aqui o que se tem não é o próprio candidato. Ele se utiliza de uma empresa, de uma organização comercial para fazer essa difusão. Isto é considerado também crime, que está previsto no 334 do Código Eleitoral. Oi, pois não? Sim? Porque, olha, depende de que situação. Se não for subvencionado, se não receber dinheiro público, ela pode se enquadrar nesse 334 se, vejam, qual é o tipo penal do 334? Valer-se de organização comercial de vendas ou de organização que distribui mercadorias ou que distribui prêmios ou que proceda a sorteios com a finalidade de cooptar voto. Daí nós temos que enquadrar numa dessas situações. Organização comercial não é só no sentido de empresa comercial, não é? Qualquer entidade que faça esse tipo, não é só a organização, é aquela que distribui prêmios, distribui mercadorias ou procede sorteios, visando cooptar o eleitor. Tá? Aqui não é propriamente a corrupção eleitoral, porque na corrupção o que se tem é a negociação do voto mesmo. Você está negociando o voto e recebendo ou recebendo uma promessa de vantagem ou uma própria vantagem, enfim, está vendendo o voto, de alguma maneira, não é? À vista ou a prazo. Aqui não. Tem que acabar. Aqui é diferente. Aqui através de uma empresa, a propaganda é feita dissimuladamente, não é? Para atingir o... Bom, infelizmente eu vou ter que acabar, mas só antes disso, vou realçar o artigo 40, que é usar na propaganda eleitoral símbolos, frases ou imagens associadas ou empregadas a órgãos de governo, o que faz com que se transfira toda aquela ideia que o povo já tem da propaganda institucional, utiliza os mesmos símbolos ou assemelhados para incutir na população a propaganda eleitoral do candidato. E a outra forma, esse ponto aqui eu queria só destacar, se me permitisse, dizer,
responsabilidade penal dos partidos políticos. Isto aqui, esse artigo não tem sido muito utilizado e há de ser utilizado mais. Vejam só. Eu já lhes disse que a propaganda deve ser desenvolvida. Eu acho que agora está dando um... Acho que vai ter que ligar que está na ponta. Então, a propaganda eleitoral ela é desenvolvida pelo partido, sob a responsabilidade do partido, né, ou da coligação, sempre. Ela tem que ser desenvolvida dessa maneira. E se forem cometidos crimes no âmbito da propaganda eleitoral, um partido político pode ser responsabilizado penalmente com a suspensão dos seus direitos o exercício desse diretório. Mas, para tanto, ele há de ser incluído na ação penal. Então, no momento que os senhores se depararem, por exemplo, com crimes no âmbito da propaganda e constatarem que o partido está se beneficiando ou, de alguma forma, através dos seus membros, concitando aquela prática ilícita, os senhores já deverão, desde logo, no inquérito, apontar essa situação, porque isso poderá fazer com que seja viável a denúncia, inclusive contra a pessoa jurídica, junto com as físicas pelas práticas dos crimes eleitorais de propaganda, só os de propaganda. E a pessoa jurídica, o partido, respondendo através do seu diretório ou municipal ou regional, dependendo da esfera da prática criminosa da eleição, e terá a possibilidade de ser responsabilizada na ação penal que for instaurada, com a suspensão das atividades partidárias de 6 a 12 meses, artigo 336 do Código Eleitoral. Bom, pesquisa fraudulenta não vai dar tempo de eu falar para os senhores, mas está na Lei 9.504, e isso aqui é um ponto gravíssimo. Eu só chamo a atenção dos senhores para esse artigo: irregularidades nos dados publicados nas pesquisas. É aqui que os crimes são perpetrados muito largamente, tá? Está previsto na Lei 9.504. E corrupção eleitoral, os senhores conhecem muito bem, que é o crime gravíssimo que ocorre de uma forma muito acentuada, especialmente em relação a quem detém o poder econômico, que na hora se vale das dificuldades e das deficiências do nosso povo, da pobreza do nosso povo, e consegue, aí votos de uma maneira totalmente ilícita. Eu queria, neste momento, agradecer aos senhores a atenção, dizer da honra que tive de estar aqui, dizer do carinho e do respeito que tenho à instituição e ao trabalho que os senhores desenvolvem, e agradecer a atenção que os senhores me dispensaram, esse carinho que para mim é motivo assim, de extrema gratidão. Obrigada. A Academia de Polícia Civil, em parceria com a Associação dos Delegados de Polícia, agradece a doutora Suzana de Camargo Gomes pela brilhante fala. Passamos à leitura do currículo do nosso palestrante. Eu vou quebrar o protocolo, doutora Suzana, se a senhora me permite, mas em dizer que é uma grande satisfação, que é uma honra, e a honra é nossa, em tê-la aqui nessa casa de ensino, com essa brilhante palestra, que certamente nos fortalece em nossos conhecimentos e dará uma grande chance de essa prática ser bem exercida por todos nós, delegados de polícia. Muito obrigada pela presença. E aqui é um certificado nosso aqui da Academia de Polícia Civil que eu gostaria de passar às suas mãos. Muito obrigada. Desde o início demonstrou solícita a nossa solicitação. Muito obrigada.
Vamos à leitura do currículo do nosso palestrante, Dr. Luiz Henrique Volpe Camargo, mestre pela PUC e especialista pela UCDB, em convênio com o Instituto Nacional de Pós-Graduação em Direito Processual Civil, advogado e professor do curso de graduação e especialização da Universidade Católica Dom Bosco. Integrou a Comissão de Juristas, que assessorou o Senado Federal na elaboração do novo Código de Processo Civil. Integra a outra Comissão de Juristas, que atualmente assessora a Câmara dos Deputados na elaboração do novo Código de Processo Civil. Autor de livros e artigos jurídicos. Com a palavra, Dr. Luiz Henrique.